Bom, boa tarde. Eu sou o Antônio José Alves de Oliveira. É um prazer imenso participar dessa roda de entrevistas, né, em relação aos biomas brasileiros. A minha relação com a história ambiental, ela vem de um pouco longe, ela vem desde 2008, né, quando eu participei do grupo de história, o grupo de estudo Rio Jaguaribe, História, Memória, Natureza e Cultura, criada pelos professores Eurípides Antônio Funes e Kenia Souza Rios, e também a professora Adelaide Gonçalves, né? E ali o professor Eurípides Antônio Funes sempre pensava muito mais naquele primeiro aspecto da história ambiental, de pensar, né, a relação geográfica, biofísica, né, das vegetações e da própria relação de uma história geológica mesmo do próprio mundo natural. E a gente também pensando ali uma série de aspectos em relação à técnica, mas também as próprias apreensões, valores e ideias do mundo natural, onde eu tentei centrar mais ao longo das minhas pesquisas. E também participei ao longo dos anos, né, 2012 até meados de 2018, participei mais intensamente do grupo do Laboratório de Imigração, Migração e História Ambiental, coordenado pelos professores Eunice Nodari e João Klug, né? Foi um prazer imenso participar e aprendi muito. Na verdade, esses dois grupos foram essenciais na minha relação com a história ambiental, na minha relação com a pesquisa e a própria maneira de observar, né, e de pensar a própria história, já que desde 2008, desde o meu primeiro ano de graduação, eu estava pensando história e a relação com o ambiente. Então, tanto o grupo de pesquisa, que depois mudou de nome para o grupo História, Natureza e Cultura, e o próprio Labima, né, são essenciais na minha formação nesse sentido mesmo. Né? Aqui hoje a gente vai pensar principalmente a Caatinga, né? E aí é interessante pensar essa relação com a própria linguagem, né, de pensar de que maneira a própria linguagem adentra essa relação que se tem com esse mundo natural. Né? Nos meus estudos, e aí uma série de outros autores também, eles pensam, né, justamente a relação que é construída com a linguagem e esse mundo biofísico, né, que também não deixa de ser uma relação dessas apreensões, valores e ideias do próprio mundo natural. Então, a Caatinga, né, para os grupos tupis da costa, era justamente essa relação que era construída com esse ambiente de observar justamente a relação que ela tinha e de uma dinâmica que existe de coevolução com a própria, que é dada, né, que é criada, uma dinâmica evolutiva que é criada nessa vegetação. Né? Então, a Caatinga, para os grupos indígenas, significava justamente a Mata Branca, né? E era atribuída essa nomenclatura de Mata Branca justamente por conta de uma série de irregularidades pluviométricas, né? De uma irregularidade de chuvas que se dava é, na, na, num grande espaço que vai ali desde o norte de Minas Gerais até um pouco adentrando o Piauí, né? E parte do Maranhão, dessa relação que é construída com esse espaço que se dá o nome de Caatinga. Né? Para os grupos indígenas é a Mata Branca justamente porque nesse período, né, entre junho e dezembro, né, aproximadamente, na verdade, maio a dezembro, tem uma dinâmica de irregularidade das chuvas. Né? Então, a própria vegetação é adaptada a essa relação climática, né, essa relação da vegetação. Então, as plantas, em grande medida, as xerófitas, né, as cactáceas, elas perdem essa vegetação para não perder umidade e para sobreviver a esse período de estiagem. Né? E, e, por outro lado, nesses outros 4 meses, chove-se muito, chove-se bastante, e é construída, inclusive, uma relação dessa apreensão desse mundo natural nesse sentido, né, de observar esse nome que é atribuído de Caatinga à Mata Branca dos grupos indígenas, que sobrevive durante os séculos XIX e XX, né? Porque a gente observa esse nome Caatinga já em fontes do século XVII, na distribuição de Seis Marias, e ela tem uma dinâmica muito forte, inclusive no século XIX, né? Onde se vincula uma relação muito forte com o clima e com uma construção que vai sendo feita em torno da ideia de Nordeste. Então se assimila, né, ao longo do tempo e continua-se essa nomenclatura indígena em relação ao bioma, mas se vincula diretamente a essa ideia se antes eram as capitanias do norte, se vincula diretamente a uma ideia que assimila, né, seca, caatinga e nordeste. No doutorado eu já parti para uma questão que, na verdade, foi a leitura do Feijó que me possibilitou ver isso. Né? A leitura do Feijó, eu vi ele muito tentando dialogar justamente tanto com o espaço, né, que eu acho que é uma premissa
muito forte para nós historiadores ambientais é de ver como é que os indivíduos estão tentando, né, ler esse mundo natural, mas também dialogar com as próprias pressões ecológicas, as pressões que o mundo físico impacta nas suas próprias leituras. Né? E ele sendo uma pessoa de fora, isso ficava também muito evidente. Né? E aí eu tentei observar justamente a partir do Feijó o que ele estava dialogando também com os grupos locais. Né? E aí fui recuando um pouco no tempo e voltei, inclusive, na percepção de uma série de outros projetos portugueses desde o século XVII até o final do século XVIII, comecinho do século XIX, justamente disso, né, de pensar essa articulação com o mundo natural, de projetos que dialogam, né, e que negociam tanto com o mundo natural, mas também com os grupos locais, né? Como é que que é também um pouco das premissas da história da ciência, né? De tentar pensar essa ciência que é negociada, né? Que não é um impacto unicamente de fora, né? Uma ciência moderna que se faz somente de fora. Ela dialoga com saberes locais, ela dialoga com o próprio mundo natural local, né? E nesse sentido, né? Eu sempre na tese, né? Esse sobrevoo um pouco sobre a história da ciência, mas também um pouco da história da cartografia. Né? Tentei juntar um pouco da história da cartografia também com a história ambiental. E aí que eu fui começando a observar, inclusive, os próprios mapas, né? Os mapas que falavam um pouco sobre esses projetos portugueses, da relação com o espaço, da relação com o ambiente. Né? E de cara, é muito interessante, né? Porque no século XVII mesmo, essa relação que aí já entra numa série de outras questões que a gente já estava colocando aqui de pensar, né, as questões que guiam, inclusive, o roteiro aqui, de pensar essas fronteiras do mundo da caatinga, no caso. Né? Como é que a caatinga aparece na pesquisa, como é que essa relação que se cria, essa relação com o espaço que é negociado e essa relação com as pessoas que vivem nesse espaço. Né? Então, no século XVII é interessante porque eu fui acompanhando justamente isso, né, o roteiro dos projetos portugueses em torno disso, né? E aí é interessante porque, lógico, né, nessa criação desse mundo atlântico, a principal commodity, a principal mercadoria, principalmente desse espaço das capitanias do norte, né, principalmente Salvador e Recife, era a relação criada com a própria cana-de-açúcar, a produção da cana-de-açúcar. Né? Então, esse outro espaço, esse outro geográfico, que é uma própria caracterização do Antônio Carlos Robert de Moraes, né, um desses maiores geógrafos, né, brasileiros do século XX, ele pensa justamente essa criação desse outro geográfico que vai se fechando, né, que vai, nessa relação com as espacialidades portuguesas, ele vai se fechando nesse espaço. Né. Então, na própria criação na própria percepção da história ambiental, né, no caso da minha tese, eu tentei ver, né, a própria relação que essa criação desses projetos portugueses tinham com a caatinga, mas também a relação com as dinâmicas, inclusive, marítimas no século XVII. Né? E aí eu percebi, inclusive, que criava-se uma dinâmica fronteiriça mesmo. Isso acabou tendo, inclusive, uma relação apontada de forma institucional, né? Que na década de 1620, justamente, a América Portuguesa, né? Essa grande porção descontínua de territórios, né? Das colônias portuguesas, elas tinham esses espaços muito descontínuos, né? E que se comunicavam aqui e ali por relações comerciais, pela própria dinâmica do mercado interno, às vezes, mas que também tinham grandes descontinuidades. Né? Então, entender essas descontinuidades, entender o papel que a caatinga, que o mundo natural da caatinga teve nessas descontinuidades, também foi um exercício, né, no meu caso, da própria história ambiental, de pensar esses espaços e o bioma. Né? E as fronteiras desse próprio bioma. Né? Por que eu falo de 1620? Né? Porque já em 1620, né, uma série dessa descontinuidade apareceu muito evidente para a própria coroa portuguesa. Né? De pensar essa relação, essas dificuldades, né, de se navegar, por exemplo, de São Luís, que tinha acabado de ser conquistado junto aos franceses, né, se deu em 1615, até Salvador, que era a capital, né, da América Portuguesa, e de Recife, que também despontava como uma potência regional nesse sentido, principalmente pela produção de cana-de-açúcar, as dificuldades de comunicação eram imensas. Né? Então, se dividiu, né, o espaço da América Portuguesa em dois grandes estados, né, o estado do Grão-Pará-Maranhão
e o estado do Brasil. E a Caatinga ela ficava justamente nessa região de fronteira. Né? Durante muito tempo, durante o século XVII inteiro, essa relação de pensar alternativas à própria navegação, né? Navegação, inclusive a dificuldade de navegação era imensa porque quando a gente observa o mapa, né, o Cabo de São Roque até as Guianas, ela corre ali uma corrente marítima intensa, né, o que depois foi nomeada dos ventos alísios. Né? Então, a dificuldade de se navegar, por exemplo, de São Luís para o Recife ou para Salvador era imensa. Né? Há relatos ali do século XVII, principalmente do padre Antônio Vieira, que fala dessas dificuldades de navegação, né? De que 50 dias tentando navegar para ir para uma missão que eles tinham na capitania do Ceará, né? Que era em Ibiapaba, demorava cerca de 50 dias e para voltar eles chegavam muito rapidamente em algumas horas. Né? Então essa dificuldade de navegação criou um outro empecilho de criar os caminhos por terra. Né? E aí uma outra dificuldade de negociação. Em 1607, né, existe também um relato muito interessante, que é dos padres, né, também da Companhia de Jesus, o padre Luiz Figueira e o padre Francisco Pinto, que eles tentam justamente fazer eles não tentam fazer essa passagem por terra, mas eles adentram a capitania do Ceará, né, o espaço dessa caatinga, e relatam as dificuldades, né, da relação com o próprio ambiente, né, a própria relação com a dificuldade de alimentação, a dificuldade do período da irregularidade das chuvas, que é uma outra grande característica da própria região, a ideia de pensar essa irregularidade das chuvas e uma adaptação que o próprio ambiente teve a essa irregularidade das chuvas. Né? A ideia de que durante cerca de existe o período chuvoso, né, que vai ali de janeiro a maio, e depois existe o período de estiagem, né, onde praticamente não chove durante esses 8 meses. Né? Então, existe uma adaptação, né, justamente dessa coevolução do ambiente com essa relação de irregularidade das chuvas, onde a vegetação ela cai a sua vegetação, né? As folhas, as plantas são as xerófitas e ela perde as suas folhagens justamente para evitar uma maior perda de líquidos. Né? Então, nessa própria adaptação, a dificuldade que se tinha, né, desses grupos portugueses, os brasileiros, de criar essa espacialidade portuguesa. E a outra dificuldade é justamente em relação aos grupos indígenas, né? Porque se, de um lado, eles criavam uma série de uma dinâmica de alianças com grupos tupis da costa, né? Alianças que a gente pode, inclusive, ver de uma forma crítica, mas que, com relação com os grupos que viviam na Caatinga, né? Que viviam nessa fronteira das espacialidades portuguesas da costa, a dificuldade era muito maior, né? Justamente porque esses grupos se adaptavam a essa relação a partir da própria forma como eles viviam, de forma nômade, né, da relação que eles construíram com essa espacialidade, com esse bioma, da alimentação a partir do próprio mel, da alimentação a partir da própria caça, dos pequenos animais que vivem na Caatinga, né, porque é interessante pensar também que tem sempre essa relação, né, de construída também com a sensibilidade. Né? Então, para esses grupos, a própria Caatinga era e é muito diversa. Né? Ela não era da maneira como os portugueses propriamente descreviam como uma relação de terra estéril, de terra onde não há possibilidade de uso. Né? Então é interessante pensar isso, né? E de pensar a própria relação com esses grupos. Né? Eu estava falando um pouco antes dessa própria relação dos grupos indígenas. Né? Existe um mapa bem interessante do século XX, da própria dinâmica desses grupos internos. Né? Mapa construído no século XX justamente por um etnólogo alemão, o Kurt Mendail, que viveu muito tempo entre esses grupos macro-G, né, e tentou mapear justamente, ele construiu um mapa etno-histórico dessas migrações e dessas relações com o espaço que os grupos indígenas tinham, no caso, a própria Caatinga. Né? E aí o que a gente vê na relação da Caatinga aqui é que os grupos da costa viviam, eram grandes grupos, principalmente potiguars e tremembés, que eram né, grupos tupi, e na região da Caatinga existiam grupos que
foi criada uma relação, né, uma conceituação colonial, que é a ideia do tapuia, né? Mas, obviamente, isso é uma nomenclatura que é colonial, né? Uma conceituação que é construída justamente nessa relação com o outro, né? Então, os próprios tupis afirmavam essa, essa alteridade com esses grupos ditos tapuias, né? Mas eram ali, a gente sabe hoje, grupos macro-G e grupos tararius, né? Que tinham toda essa dinâmica com o mundo natural. Há relatos, né? Eu estava falando um pouco desses relatos portugueses, mas também há relatos de outras de outros grupos, né? Por exemplo, existe um relato da década de 40, né, 1640, do próprio Rollo Baro, que ele era um suíço que trabalhava para a Companhia das Índias Ocidentais, né, durante o domínio neerlandês aqui na região Nordeste, e ele vai, né, ele escreve um relato bem interessante nas proximidades ali na verdade, adentrando Natal, né, o que é hoje o Rio Grande do Norte, ele fala da viagem ao país dos tapuias, né, e tenta relatar justamente aspectos ambientais, mas aspectos também da relação com esses grupos indígenas que viviam nesses sertões, na própria Caatinga. Né? E aí, de pensar essa relação de fronteira, é interessante também pensar, ao longo do século XVIII, outras dinâmicas que foram construídas. Né? Por exemplo, se no século XVII há sempre essa dinâmica, né, de construir uma relação negociada com o ambiente e com os grupos indígenas que viviam na costa e nos interiores da relação com a Caatinga, né? No século XVIII, né, no final do século XVII e no começo do século XVIII, existe toda uma dinâmica ali, principalmente a partir do reinado do Pedro II, né, no final do século XVIII, de adentramento para esses sertões, né, de criar um projeto justamente de adentramento para esses sertões. E aí é que se tem esse grande embate, né, entre os grupos luso-brasileiros portugueses e os grupos indígenas que viviam nesses interiores. E principalmente por conta do gado, né? E aí a própria dinâmica, né, do adentramento do gado nesses sertões, a partir da própria ideia das ribeiras, né, a construção de uma espacialidade a partir das ribeiras, adentrando os recursos naturais da própria Caatinga em relação à criação dessas sesmarias, né, a própria doação de sesmarias. Então se cria uma grande guerra, né, uma grande guerra que alguns tratam como guerra de extermínio, alguns tentam justamente perceber dinâmicas, né, alguns historiadores tentam perceber justamente dinâmicas que percebem essa relação, né, de também que o próprio aspecto político disso, né, de falar de guerra de extermínio, tem um impacto muito forte, inclusive como nós observamos esses grupos indígenas, né, que são ainda partícipes da nossa relação com o espaço, né, ainda hoje, né. E justamente esse aspecto político, né, de pensar a importância de falar da existência deles ainda hoje, apesar de tanta violência. Mas no final do século XVII existiu justamente por parte dessa dinâmica do adentramento do gado nesses sertões, né, da Caatinga e da criação dessa dinâmica, né, do impacto sobre os recursos naturais, criou-se esse embate entre vaqueiros, né, entre o gado, esses criadores de gado, e os indígenas que viviam e lidavam com esses sertões da Caatinga. Então, no século XVIII mesmo, criou-se essa dinâmica de adentramento por parte das sesmarias, e as sesmarias muito voltadas para a relação com os rios, né, as ditas ribeiras. E é interessante pensar, né, da própria conceituação, né, como é que aparece o nome Caatinga na própria documentação. Porque nesses requerimentos das sesmarias, né, existe toda uma dinâmica do próprio antigo regime português de pensar essa relação da economia das mercês, de pensar que se o súdito português participou de uma guerra, né, uma guerra contra os indígenas, né, de uma relação, entre aspas, de limpeza da terra, né, ele esperava uma relação de mútua com a própria coroa portuguesa. Né? Então, a coroa portuguesa se sentia satisfeita com essa própria territorialização do seu poder régio na América Portuguesa, nos sertões da Caatinga da América Portuguesa, e por outro lado, esse súdito, esse requerente das sesmarias,
ele tinha por requisito justamente requerer terras e patentes militares, né? Então toda uma espacialização, né, territorialização desse adentramento dos sertões da Caatinga no século 17 e 18 lidou um pouco dessa forma, essa relação com esses requerimentos de patentes militares e da própria doação de sesmarias. Lógico que nesse próprio ambiente que os portugueses observavam, né, esses lusos brasileiros observavam, que na Caatinga, obviamente, não, apesar de existir, né, uma certa heterogeneidade, não existiam grandes espaços para criação ou para a própria produção da cana-de-açúcar, que era justamente a principal commodity da própria colonização no século 17 e 18. Mas tinha justamente aquele outro grande elemento, que é inclusive ressaltado pelo Capistrano de Abreu, no capítulo de História Colonial, de pensar os sertões, né? A própria dinâmica que os sertões tiveram, na verdade, que esses sertões tiveram na própria criação dessa espacialidade e de conquista de um território imenso, né? Conquista entre aspas, porque a gente está sempre pensando de forma dialogada, né? Com o espaço e com as ações que viviam nesse ambiente. Né? Então, nos pedidos de sesmarias sempre aparecem. Os pedidos são feitos justamente a partir da própria possibilidade de exploração de recursos naturais para a criação de gado, então é sempre próximo a determinadas serras mais férteis e principalmente do lado dos rios. Né? Então a gente observa toda uma criação dessas ribeiras que eu falei antes, criação dessa espacialidade das ribeiras que eu tinha falado antes, na relação com a própria criação de gado. Se pedia sempre na verdade, as normas para pedir sesmarias eram ali entre uma légua por 3 léguas. Né? Mas lógico que a gente tem uma dinâmica construída de uma desigualdade dessa relação com esses requerentes. Né? Então eles pedem territórios de dimensões espetaculares, né? Como a própria Casa da Torre, da Bahia, como o próprio Domingos Afonso Mafrense, o Sertão, né? Entre aspas, o Sertão, era o apelido dele, que também teve grandes porções de terra e de sesmarias requeridas, mas sempre pensando na relação com os recursos naturais disponíveis. Né? Então, a proximidade dos rios, a proximidade dos lagos, a proximidade de refrigérios, a proximidade sempre de pensar esse mundo natural, né, com os campos bons de pastagens e não caatingas. Né? Porque vem, inclusive, a própria relação com a ideia da Mata Branca, né? Dessa relação díspar, né, e mesmo de outro geográfico, que é construída com o próprio espaço, né? Essa nomenclatura, né? Essa linguagem, né? De pensar essa linguagem. Se para os grupos indígenas ela era a Mata Branca, né? Para os grupos já luso-brasileiros, eles pensavam justamente em se esquivarem dessa relação com as xerófitas e com o aspecto mais hostil, digamos assim, para os portugueses, da relação com esse espaço. Né? Então era sempre justamente procurando outros aspectos, outras relações com esse espaço que tivesse ali uma encosta de rio, uma encosta de serra, um baixio, uma vargem, sempre produção do gado. Né? E aí é interessante pensar essa relação, né, de circunscrição dessas fronteiras, porque tem justamente o mapa do Bourguignon d'Anville, o Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, que é construído no século XVIII, um pouco depois dessa Guerra dos Bárbaros, um cartógrafo francês, um cartógrafo do rei, né, como se dizia no século XVIII, que foi muito bem trabalhado pelo professor Júnior Ferreira Furtado, né, no livro Oráculos da Geografia Iluminista, de pensar justamente a construção dessa cartografia setecentista e de pensar justamente essa conformação dos espaços da América Portuguesa. Né? Então, o Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville constrói esse grande mapa da América Portuguesa, né, a Carte de l'Amérique Méridionale, em 1748-49, já pensando justamente essa relação com as fronteiras, né, as fronteiras com as coroas espanhola por um lado e a coroa francesa ao norte. Mas como a gente percebe, né, a própria cartografia pensada justamente como também uma retórica narrativa. Né? Então, o mapa construído pelo D'Anville é, em grande medida, fruto justamente de uma série de relatos que existiam sobre o espaço, né, ao longo de toda a primeira metade do século XVIII, que falavam muito sobre essa dinâmica da própria guerra e da relação construída com esses espaços a partir da própria dinâmica da pecuária e da própria guerra contra os indígenas desses grupos ditos tapuias.
E é interessante porque, se por um lado ele coloca, né, toda uma dinâmica de ocupações territoriais, né, em relação à fronteira com a América Espanhola e as possessões francesas ao norte, ele, pelo contrário, ele coloca um espaço vazio, né, gigantesco, um espaço vazio, e fala que ali é o país dos tapuis. Né? E é interessante porque foi quando justamente na tese deu esse estalo de pensar, né, que, em grande medida, a própria relação que o Bourguignon da Ville, Jean-Baptiste Bourguignon da Ville, pensava esse espaço, ele colocou o que correspondia a esse espaço vazio na relação com a cartografia era justamente, em grande medida, né, claro que extravasa um pouco para a própria relação com o Cerrado, mas era em grande medida o próprio espaço da Caatinga, né, que era também observado como uma fronteira interna. Né. Se por um lado no século XVII a gente estava vendo justamente essa fronteira, né, entre os estados do Grão-Pará, Maranhão e o estado do Brasil, de novo, no século XVIII ela aparece também como uma relação fronteiriça em relação a isso. E no próprio século XVII, o próprio caminho do gado ele vai ligando outras relações, né, outras regiões e outros biomas. Existe um relato fantástico do final do século XVII, que é um relato de um sertanista, né, que era uma espécie de grande conhecedor, inclusive de grande uma pessoa capaz, inclusive, de dialogar com esses grupos indígenas que habitavam esses sertões, né? Que é o João Velho do Vale. Né? Ele escreve um relato que está no Arquivo Histórico Ultramarino, que é sobre justamente um caminho por terra, né? Que ligasse justamente São Luís ao Recife. Né? Na verdade, ele não fala ao Recife, mas ele fala toda uma dinâmica que vai adentrando esses sertões, né? Já de um outro bioma, já de uma outra fronteira da relação com o espaço, né? Que não era mais a Caatinga, do próprio adentramento do gado e do encontro com esses caminhos do gado já nos sertões da Caatinga. Né? Então, é um relato de 1687, que depois é reescrito na década de 1690, mas que é um grande marco nesse sentido dessa relação fronteiriça desses espaços, né? De reconhecimento, inclusive, dessa dinâmica da diferença, né? Da própria Caatinga. Então, na minha tese aparece a Caatinga, lógico, ela é muito importante justamente por conta de pensar essa relação negociada das próprias pressões, né, que existem entre as pressões ecológicas que são colocadas em torno desse sujeito. Né? Sejam eles criadores de gado, sejam eles as próprias populações indígenas que estão nessa dinâmica, né, de lidar, né, e de conviver com a própria Caatinga nesse sentido. Uma outra questão, né, que é interessante que foi colocado nas entrevistas, né, é de pensar o que a gente estava inclusive falando antes da relação com o espaço que, se no século XVIII ele é colocado nesse espaço vazio justamente por conta dessas sensibilidades, né, ideias e valores são colocados sobre o ambiente, né, se não são úteis para a produção da cana-de-açúcar, então são úteis para outra coisa. Lógico que depois do Capistrano de Abreu nós sabemos que a própria relação da própria dinâmica do mercado, a dinâmica mercantil do mercado interno, né, criada pelo gado, é impressionante. Ela, inclusive, pode ser pensada numa outra dinâmica da própria relação externa, né, já que o Rio Jaguaribe, que eu tinha falado antes, né, ele acaba sendo uma dessas ribeiras mais importantes da capitania do Ceará e criando também uma cultura em relação ao gado, que é a das carnes secas, né? A criação no século XVIII, por volta de 1740, da própria relação de uma dinâmica, né, a dinâmica do gado ela vai existir desde o final do século XVII, né, ou mesmo antes, da relação do abastecimento desse mercado interno. Né? Mas a relação que é construída no século XVIII é interessante porque ela amplia de uma forma formidável o próprio alcance dessa relação mercantil. Né? Então, se antes, né, toda a dinâmica do gado partia dos nascedouros no Piauí, né, desciam toda essa dinâmica da Caatinga até os pastos das proximidades do São Francisco e mesmo do Recife, quando no século XVIII, por volta de 1740, se cria a dinâmica das carnes secas, né, se amplia a possibilidade, inclusive, da relação que se tem de dinamizar essas conexões do mercado interno. Então, no século XVIII existe essa relação também construída. Né? E o Rio Jaguaribe é interessante muito nesse sentido também, né? Além da ribeira, a construção desse espaço,
também da própria ampliação desse mercado interno consumidor, né, que conecta esses sertões. No século XIX, né, aparece uma outra dinâmica que liga essa ideia, constrói, né, a gente estava falando um pouco isso antes, né, constrói essa relação linkada, né, entre Caatinga e Nordeste, Caatinga e secas, né? E é interessante que isso acaba sendo ampliado de uma forma muito forte ao longo do século XIX, principalmente no final do século XIX, né? Na minha pesquisa, né, essa questão da seca, lógico, ela aparece porque era uma dinâmica justamente da própria relação construída com lidar com esse meio ambiente, né? Então, no século XVII, os relatos do Francisco Pinto e do Luiz Figueira aparece a relação da seca, né? Como aparece também ao longo do século XVIII, aqui e ali. Mas na minha tese, né, na escrita da minha tese, essa relação com a seca aparece principalmente no final do século XVIII, justamente modificando essa relação com os espaços, né? É interessante porque, né, na tese eu tentei observar justamente isso, né, de pensar a dinâmica dos projetos portugueses e principalmente do final do século XVIII, né, de tentar apreender o melhor aproveitamento, né? Então era toda uma leitura também iluminista da relação com a terra, a relação com as pessoas e a relação de uma tentativa de dinamizar, inclusive, a agricultura. Bom, sobre um aspecto, né, que sempre se vincula à relação com a Caatinga, né, que depois ganhou grandes dimensões, inclusive no século XIX, a gente pode falar um pouco sobre isso daqui a pouco, que foi importante na a minha tese também dessa vinculação, né, entre Caatinga, sertões, né, Caatinga e seca, a própria relação, a própria dinâmica que existiu, né, que apareceu nesses relatos, né, os capitães mores que eu estudei na minha tese, né, principalmente o Fel e Torres e o João Batista de Azevedo Coutinho, né, que estavam sempre enviando essas memórias, essas relações descritivas e essas memórias sobre o espaço e sobre as gentes das capitanias com as quais eles eram responsáveis, né? Aparece sempre essa relação em dois grandes momentos, né? Inclusive, que acaba sendo um aspecto central da própria reorganização desses espaços. No final do século XVIII, a própria coroa portuguesa ela tenta dinamizar justamente para o melhor aproveitamento das suas possessões ultramarinas, não apenas na América Portuguesa, mas também na África e nas possessões que eles tinham na Ásia, né, ainda, da relação que eles tentavam dinamizar e melhor aproveitar essas possessões. Mas, claro, o olhar mais acurado era sempre para a América Portuguesa, para o Brasil, justamente porque o Brasil fez com que eles, né, no final do século XVIII, inclusive, construísse uma melhor balança comercial com a Inglaterra. Se até desde o Tratado de 1703, o Tratado de Methuen, os portugueses estavam em déficit com seus principais aliados, que era a Inglaterra, no final do século XVIII eles conseguiram reverter essa dinâmica, justamente criando um maior laço, né, justamente naquilo que alguns autores, né, principalmente o Jobson Arruda e o Fernando Novaes, falam dessa dinâmica, né, que é construída no final do século XVIII, de tentar diminuir essa crise do antigo sistema colonial, né? Então, Portugal se amarra de uma forma muito forte com a sua colônia americana, né, com o Brasil. Isso faz com que ele dinamize uma série de produções agrícolas no final do século XVIII, tente dinamizar justamente isso, nesse sentido, contando que fique com uma balança comercial favorável com a Inglaterra, né? Então tem um superávit com a Inglaterra e um déficit com o Brasil, com a América Portuguesa nesse sentido. E aí é interessante porque, vendo essa dinâmica mais, né, da própria relação com a coroa portuguesa e os seus espaços, eu tentei pensar justamente o que alguns desses capitães mores viam e circunscreviam, inclusive, a relação da Caatinga, né? Então, alguns desses, o próprio João Batista de Azevedo Coutinho de Montorri, né, que ele é um desses capitães mores, responsáveis por essas memórias, né, essas descrições do espaço e das gentes, ele fala de uma forma bem interessante dessa relação com o espaço, né? Então, lógico que ele também está tentando, né, vender a sua imagem e o seu trabalho
junto à coroa portuguesa, diante daquilo que eu tinha falado antes, né, daquela economia das mercês. Então ele tenta dizer que tentou plantar isso, plantar arroz, plantar algodão, plantar uma série de outras mercadorias, outros aspectos da própria relação com a fisiocracia, né, que dá uma atenção muito grande à própria agricultura. Ele tenta justamente dizer para a coroa portuguesa que ele fez isso e fez aquilo. Mas também é interessante em relação aos espaços, porque ele tenta, ele circunscreve, né? Ele vai criando, inclusive, mapas que não são os mapas que nós conhecemos, né? Mapas pictóricos, mapas científicos, né? São mapas, são relatos que são mapas, né? Então ele fala dos espaços nesse sentido, relatando determinadas distâncias, determinadas relações com esse mundo natural, né? E aí no século XVIII é interessante porque existe uma própria dinâmica que é construída justamente com essa relação do aumento da população e do aumento do gado, né? Que é a própria percepção do desastre que é a seca, né? Então, se na primeira metade do século XVIII existia toda uma dinâmica da própria relação com as intempéries climáticas e com a própria irregularidade das chuvas, no século XVIII, com o aumento do gado e com as tentativas de melhoramento na própria agricultura, esse impacto vai ser muito maior, né? Então, duas dessas grandes secas foram, eu trabalhei um pouco na minha tese, né, que foi a grande seca de 1777, 79, e principalmente a seca de 1790 e 1793, né, que, de certa maneira, ela dizima grande parte do gado, causa uma grande mortandade entre a população das capitanias do norte, principalmente da capitania do Ceará, e cria uma outra dinâmica, né, se a gente estava pensando, impulsiona uma outra dinâmica. A gente estava pensando antes da própria relação com o gado, que criava os espaços, né? E aí quem fala é a própria Ana Nogueira e Silva, né? Num livro belíssimo sobre essa relação com os espaços, que eram esses espaços, né, naturais das ribeiras, com a grande seca e com os incentivos da fisiocracia e a agricultura, tenta se dinamizar uma outra forma de pensar o espaço, né? Que são justamente a relação com, digamos assim, espaços artificiais, né, criados pelos próprios termos e a própria criação de uma forma mais circunscrita das próprias capitanias, né, de ter isso muito mais delimitado. Né. Então, nesse primeiro momento, eu pensei essas duas grandes secas, né, 77, 79, 90, 93, como também parte, né, justamente dessa relação de negociação que é construída com o espaço. E aí eu falo do século XIX, né, da relação com a Caatinga, porque é justamente, né, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX que vai se construir também uma geografia imaginativa que linka diretamente a seca à Caatinga, né, e ao Nordeste. Né? Porque na minha pesquisa, né, no século XVII e XVIII, se falassem do Nordeste, ninguém saberia exatamente onde encontrar esse Nordeste, porque eles falavam de uma outra forma, eles falavam que ali eram as capitanias do Norte. Né? Então, no século XIX, ao longo do século XIX, inclusive com uma série de outras dinâmicas que é construída para amarrar, né, a relação com essas províncias, não mais capitanias, mas províncias com o centro do Império, toda uma problemática de negociações também, já desde do próprio ato adicional de 1834, né, que tenta justamente retirar os poderes desses potentados locais, que eu tinha falado lá atrás, né, dessa relação desses grandes sesmeiros, grandes proprietários de terra, em torno de uma dinâmica de uma própria entidade geográfica mais ampla, que era, no caso agora, a província. Né? Então, o ato adicional de 1834 tenta retirar os poderes, né, desses potentados locais e dos municípios, né, que tinham um grande poder no período colonial, para dar um grande poder de administração e da relação que é construída, inclusive, com o poder da relação entre poder provincial e poder central na década de 1830 e 1840. Né? Então, no século XIX, principalmente, né, e aí tem a tese do professor Gabriel Pereira, que é bem interessante nesse sentido, de pensar a própria construção pelo clima dessa relação entre Império, clima, Caatinga e a criação dessa relação. Né? De se disputar, inclusive, essa relação com os desastres, né? Em torno de socorros públicos, em torno de benesses do próprio Império, de angariar, né, uma determinada
uma determinada quantia em dinheiro em relação à própria dinâmica de jogar com o desastre e com as secas. Né? Então, ao longo de todo o século XIX, se aumenta esses requerimentos e essa construção imaginativa em torno da seca. E aí, no século XIX, né, principalmente a partir da grande seca de 1877, se cria toda uma dinâmica muito mais forte que vincula justamente, e aí sim, né, se deixa de pensar em capitanias do norte, justamente por conta de uma série de outros embates. Né, o professor Evaldo Cabral de Mello pensa muito isso no norte seco, no norte agrário e o império, essa dinâmica, né, de que com a seca de 77 também, né, com a própria queda de arrecadação em relação ao açúcar, né, e o próprio modo de vida econômica do Nordeste, das capitanias do Norte, decadentes no final do século XIX, se cria uma outra dinâmica, inclusive, em relação a isso, né? De pensar essa relação de usar como barganha justamente a seca. Né? E aí cria-se toda uma dinâmica na virada do século XIX e no começo do século XX, que é a própria ideia de pensar de população entre Nordeste e seca, né? E aí uma própria indústria das secas, né? De tentar angariar fundos junto ao Império e a Primeira República também nesse sentido. Né? E é interessante, né? Porque apesar de toda essa diversidade, né? Que existe dentro desse próprio bioma que abrange mais de 900 mil quilômetros quadrados, né? Da própria relação com o semiárido, mais que uma série de aspectos heterogêneos em relação ao espaço, de pensar essa grande vinculação que existe até os nossos dias, né, da própria relação que se pensa nessa relação construída, né, entre a Caatinga, o Nordeste e a seca. Quando se pensa em Nordeste, se pensa numa geografia imaginativa que é essencialmente seco. Né? A gente pensa logo nos filmes ali do cinema da década de 60 e mesmo novelas, quando a gente vê hoje, a gente vê muito essa construção, né, de vinculação direta da Caatinga com a seca. Né? E aí eu gosto de pensar também, né, inclusive nessa virada do século XX, que foi também construída, na verdade, de pensar essa desvinculação de um determinismo. Né? Então ali tem uns autores interessantes, né, que o Gilberto Freire pensou ali o Nordeste na década de 1930, né, 30 e 36, de pensar justamente o Nordeste gordo, o Nordeste que fez o Brasil, né, a partir da própria aristocracia açucareira. Outro autor também, muito vinculado e muito próximo ao Gilberto Freire, tentou pensar uma dinâmica a partir desse outro Nordeste, que era o Nordeste do gado, o Nordeste da relação com a Caatinga. Né? Mas desvinculando, né, de um certo determinismo que se tentava colocar nessa virada do 19 para o 20 para a relação com o Nordeste e a Caatinga. De que essencialmente eram os cangaceiros ou os fanáticos religiosos. Né? Então, nesse caso, o Dejaci Menezes ele pensa a historicidade da própria construção da relação, né, com as disputas de terra e com a própria dinâmica de exploração que se deu nesse sentido da própria relação histórica que se construiu, né, na própria dinâmica de terras e o gado e o Nordeste, no caso, já no século XX. Nesse caso, a própria tese, o próprio trabalho do professor, né, do Val Muniz de Albuquerque, que pensa justamente esse aspecto, né, de a invenção do Nordeste, com uma série de outros elementos, sejam esses fictícios, sejam esses históricos, que vinculam, né, que tentam vincular justamente que acabam ganhando, né, essa batalha narrativa de vincular Nordeste e si, né? Mas é interessante pensar, inclusive, essa relação de aspectos muito heterogêneos desses 900 mil quilômetros quadrados. Né? Que existe muita diversidade, inclusive biodiversidade, e muita vida, né? De pensar e historicizar justamente essa relação, essas descrições que são feitas em torno disso. Né? Para finalizar, eu agradeço pelo convite do Labima para participar. Foi um prazer imenso, né? Fiquei mesmo muito lisonjeado de participar, foi um prazer imenso e uma honra muito grande de participar do laboratório que foi essencial e é essencial na minha formação.